Capítulo 15. Linhagem do anjo. O estrondo de uma carruagem podia ser ouvido do outro lado da porta, com os rostos ainda vermelhos. Roel e Alicia rapidamente se recompuseram, e a animada Ana refreou suas emoções. O clima romântico que se formou estourou como uma bolha, substituído por solenidade. Roel espiou do lado de fora da porta com os olhos semicerrados e viu uma carruagem nobre e requintada entrando lentamente no pátio. Clipe-clope, clipe-clope. O bater rítmico dos cascos ecoou nitidamente, e o som foi surpreendentemente calmante nesta atmosfera tensa. A aparição do corcel branco, porém, fez as pupilas de Roel se contraírem um pouco. Frostwing Gorse, o híbrido entre o Pégaso místico e o unicórnio, era uma fera de nascimento nobre, e havia muito poucos deles neste mundo. Geralmente era impossível vê-los fora da capital sagrada, e a maioria das pessoas também não pensaria em criar um. Frostwing Gorse tinha especificações excepcionais, superando em muito a de outros corcéis, mas seu temperamento era terrível devido ao seu sangue nobre. Pegasi eram seres lendários, conhecidos por serem o corcel dos anjos, enquanto os unicórnios eram bastardos licenciosos que só permitiam que a mais pura das donzelas montasse neles. As lendas diziam que os cavalos asas gélidos uma vez haviam jurado fidelidade aos altos elfos sob uma condição inacreditavelmente vergonhosa: cumprir todas as nossas exigências. Está certo, eles queriam tudo. Eles exigiam aqueles com a linhagem dos anjos, exigiam a mais pura das donzelas, não havia fim para suas demandas. Eles se orgulhavam de possuir a linhagem de duas criaturas míticas, mas a verdade era que eles não combinavam nem com o Pégaso nem com o unicórnio. Embora possa ser possível para eles despertar ambas as linhagens para sua forma mais pura, tornando-se o maior corcel do mundo com os poderes de ambas as criaturas míticas combinados, mas isso existia apenas em teoria. Até hoje, ninguém jamais viu um cavalo asa de gelo tão formidável. Dito isto, não havia muitas casas que pudessem se dar ao luxo de usá-los como cavalos de carruagem, ou para ser mais exato, havia apenas uma casa que era capaz de fazê-lo. Ao perceber esse fato, o corpo de Roel endureceu. Ele ergueu o olhar para dar uma olhada e viu o emblema conspícuo exibido na lateral da carruagem. Era uma insígnia estampada com um escudo impenetrável ostentando duas asas que se cruzavam, chamado Guardião das Asas Radiantes. Esta insígnia era exclusiva de uma casa dentro da teocracia de Saint-Mesite, ou seja, a família real. Os Checlides, como nome, Saint-Mesite Teocracia, sugeria, era um país em que política e religião estavam entrelaçadas. O chefe da casa Checlide era imperador para o país e papa para a igreja. Ele chefiou a igreja da deusa Gênesis, que adorava a deusa da criação, Sia. A igreja da deusa de Gênesis ostentava os maiores seguidores religiosos deste mundo, seus crentes espalhados por todo o território humano e sua influência comparável à da igreja católica romana da terra na Itália. Os ensinamentos da igreja impactaram profundamente o modo de vida de seus seguidores. Uma única casa comandava a autoridade inquestionável sobre essa religião maciça com seguidores incontáveis, e essa era a Checlides. Normalmente falando, não deveria haver nenhuma maneira de uma única casa ter engolido essa torta enorme sozinha. Havia organizações ambiciosas e sedentas de poder que queriam uma fatia própria, possivelmente exigindo que a posição do Papa fosse rotacionada entre as grandes potências ou por uma maior distribuição de poder sobre a religião. Mas, conforme a situação, os Checlides conseguiram manter um controle apertado sobre a igreja da deusa Gênesis pelos últimos 1000 anos, e havia apenas uma razão para isso: os Checlides herdaram a linhagem do anjo. Os anjos eram conhecidos por terem ajudado Sia durante a primeira época, e dizia-se que eram a raça mais próxima dos deuses. Havia alguém no mundo mais qualificado para liderar a religião adoradora de Sia do que os descendentes de anjos. Por mais importante que fosse a legitimidade, era apenas a cereja do bolo. A legitimidade não foi suficiente para salvaguardar nada por 1000 anos. A chave para o domínio contínuo dos Checlide era algo muito mais bruto: poder absoluto. Neste mundo, as linhagens não eram boas apenas para se gabar de quem era seu pai e avô. Não, eles eram símbolos reais de poder. Havia muitas variações na linhagem do anjo, mas uma coisa certa era que essa linhagem era garantida como nível ouro, desde que fosse capaz de despertá-la. Isso foi mais do que suficiente para garantir a sucessão de sua linhagem. Qualquer um que reencarnasse naquela família poderia desfrutar de uma vida de sucesso predestinado, como se fosse protagonista de um romance. Ei, que sorte! Roel pensou enquanto tirava apressadamente o emblema da glória preso na frente de seu peito. Senhor irmão, Alicia piscou os olhos surpresa com o movimento de Roel. No entanto, não houve tempo para conversar. A carruagem já havia parado e os criados correram para abrir as portas douradas da carruagem. 3 pessoas saíram de dentro. O primeiro foi o pai de Roel, Marquês Carter. O segundo era um homem de cabelos dourados com um corpo maciço e um rosto solene. A terceira era uma jovem. Bem-vindo, Sua Alteza Cane. Eu sou Roel Ascart. Há muito que ouvi falar de suas bravas façanhas de meu pai, e é uma honra poder conhecê-lo hoje. No vestíbulo da mansão, Roel cumprimentou o homem de cabelos dourados enquanto dirigia para ele os olhos enormes que brilhavam com a admiração inocente de uma criança. Sua atuação era quase perfeita, de tal forma que ninguém seria capaz de escolher uma falha com ela. O Marquês Carter ficou um pouco surpreso ao ver Roel agindo de maneira tão anormal, mas o homem de cabelos dourados ao lado dele caiu na gargalhada. Ah, Carter, eu não pensei que um sujeito como você realmente falaria coisas boas sobre mim. O comandante da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, Cane Checlide, ficou lisonjeado com as palavras de Roel. Ele não pensou que o mago-chefe Carter, que muitas vezes levantava oposição às suas sugestões,
realmente o elogiaria diante de seu filho. Olhando para a admiração radiante no rosto sério de Roel, Kanye não podia levantar a menor dúvida em relação ao último, enquanto se esperava que Roel, como nobre, fosse capaz de falar amabilidades. Ele também estava em uma idade em que era normal que as crianças tivessem profunda reverência por cavaleiros galantes. Qual criança nunca sonhou em se tornar um cavaleiro suave e salvar uma princesa das garras de um dragão maligno? Embora, reconhecidamente, houvesse uma chance muito maior de que as princesas deste mundo fossem as que salvassem. Kanye deu uma segunda olhada em Roel e confirmou seus pensamentos mais uma vez. Ah, que jovem bom e honesto. O príncipe Kanye assentiu com grande satisfação antes de voltar seu olhar para Alicia. Alicia levantou a saia ligeiramente e fez uma reverência. Seus movimentos tão graciosos como uma verdadeira princesa. Eu sou Alicia Ascart, a filha adotiva do Marquês Carter. É um prazer conhecê-lo, Sua Alteza Kanye. A saudação de Alicia foi educada, mas havia um sentimento de frieza por trás de suas palavras. Não parecia ser uma intenção consciente da parte dela, mas sim, parecia mais com sua disposição natural. Kanye, apesar de suas vastas experiências com todos os tipos de pessoas, ficou um pouco surpreso ao ver tais ares de uma criança. Esta criança. Eu o vejo. Kanye examinou Alicia por mais um momento antes que um pensamento lhe ocorresse. Seu olhar de repente mudou de surpresa para uma expressão pesada. Ele estendeu a mão e bagunçou o cabelo mácio de Alicia levemente. Você deve ser filho de Larte. Você conhece meu pai? Claro, fui eu quem o orientou. Kanye bateu no peito como um militar orgulhoso antes de finalmente suspirar profundamente mais uma vez. Ele então se virou para olhar para Carter. Você fez bem. Cuide dela. Não se preocupe, não vou decepcionar Larte. Os dois homens concordaram com a cabeça. Enquanto olhava para Alicia, Kanye de repente se lembrou de algo e acenou com a mão, dizendo, vem aqui, Nora, conheça seus novos amigos. Uma bela figura caminhou silenciosamente para frente. Ela era uma garota de cabelos dourados com olhos cor de safira, comandando uma presença que rivalizava com o sol brilhante. Nora Checklid. É um prazer conhecer vocês dois. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 16. Eu, Roel, não falo mentiras. Nora Checklid. Este era um nome que Roel lembrava das memórias de sua vida anterior, bem como um dos indivíduos de quem ele preferiria ficar longe, se possível. Ela era a futura chefe da casa Checklid, bem como a futura santa eminência da teocracia de Saint Mesite, o que significava que ela acabaria se tornando uma potência deste mundo. Nora Checklid era reverenciada onde quer que fosse, tanto que no jogo ela era tratada com deferência pelos alunos da academia como a rainha, juntamente com Alicia. Eles eram conhecidos como Sol Dourado e a Lua Prateada da teocracia de Saint Mesite. Escusado será dizer que ela foi um dos 4 alvos de captura. Foi apenas lamentável que seu retrato exterior de uma jovem perfeita não fosse um reflexo preciso de seu verdadeiro caráter. Para simplificar, Nora Checklid era uma sádica extrema. Ela colocou um olhar digno diante de estranhos, obrigando os outros a se submeterem à sua autoridade. Mas a verdade é que ela era alguém que sentia grande alegria em infligir dor aos outros. Isso deu origem à sua outra reputação como anjo sanguinário. Qualquer briga que a envolvesse precisaria ser dividida em mosaico para não traumatizar os espectadores. Os conceitos de bem e mal se confundiam quando se tratava de Nora Checklid. Ela tratou aqueles que estavam próximos a ela com bondade e, ao mesmo tempo, nunca hesitaria em enfrentar o mal. Mas, por outro lado, era difícil alguém afirmar que ela era uma boa pessoa, não depois de testemunhar as montanhas de cadáveres e rios de sangue deixados em seu rastro após um violento tumulto, especialmente com o conhecimento de que ela gostava disso. A impressão mais profunda de Roel sobre Nora Checklid veio de um CG no jogo. Mostrava supostamente Santa Nora posando com suas asas manchadas de sangue desfraldadas enquanto olhava para o jogador com um olhar embriagado no rosto. Os elementos contrastantes do bem e do mal se harmonizaram nela, formando uma obra de arte de tirar o fôlego. A apreciação da arte à parte, porém, Roel não queria nada com essa pessoa na realidade. Ele sentiu que precisava se distanciar de Nora por causa de sua própria sanidade. Deve-se saber que mesmo o personagem principal teve que passar 3 semestres inteiros perseguindo e bajulando descaradamente Nora Checklid, até quase perdendo a vida no processo, antes de finalmente capturá-la com sucesso. Se já era tão difícil para o personagem principal, não havia como mais ninguém no mundo conquistá-la. Se Roel, um antagonista do jogo, tentasse fazer o mesmo, ele definitivamente seria morto em um piscar de olhos. E, eu até tenho uma equipe profissional para me mandar com fanfarra se isso acontecer. Pensando no exército de portadores de esqueletos pelo qual ele havia trocado seus pontos de afeição, Roel de repente sentiu uma sensação de mau presságio na boca do estômago. Deve-se saber que Nora teve um papel importante na orquestração da eventual morte de Roel no jogo. Mais uma vez, Roel reafirmou sua determinação, não devo me envolver com essa garota. Vossa Alteza Nora, o chá vermelho está do seu agrado? Sim, é delicioso. Obrigado, senhorita Alicia. No salão, Nora, Alicia e Roel estavam sentados juntos, tomando chá enquanto mantinham uma conversa agradável. Até agora, 1 hora se passou desde que todos se encontraram pela primeira vez no saguão, e o grupo de Roel se separou dos adultos. Em outros lugares, os adultos estavam no meio de uma conversa secreta dentro de um dos quartos de hóspedes. Roel não tinha ideia do que seu pai e Kanye estavam discutindo, pois ele não estava a par de nada disso, mas era algo de importância significativa. O fato de Kanye ter escolhido trazer Nora também indicava uma coisa: a casa Checklid desejava se dar bem com a casa Ascart. Que melhor maneira de garantir laços estreitos
interesse de longo prazo entre as casas do que fazer com que seus filhos brinquem juntos. A casa Scott era conhecida como uma das 5 eminentes casas nobres dentro da teocracia, e isso era um fato aceito mesmo dentro da santa capital. Os Checlides tinham muito a ganhar ao reunir a Scott House ao seu lado, e a melhor maneira de fazer isso era conquistar seu jovem sucessor, Roel. Na verdade, era uma convenção para os sucessores de casas nobres socializarem e estabelecerem laços amigáveis com outras casas. Por essa razão, os filhos da nobreza tinham que amadurecer cedo para que pudessem manobrar em todos os tipos de situações sociais. A batalha para construir facções havia começado há muito tempo, e aqueles que demorassem a perceber isso estariam em desvantagem. As 3 crianças sentadas na sala estavam todas muito conscientes desse fato. Nora, apesar de sua alta posição, não carregava arrogância em sua atitude. Ela guiou a conversa com graça e magnanimidade enquanto tentava se aproximar de seus 2 companheiros. Alicia podia ver através da intenção de Nora, mas as experiências pelas quais ela passou a tornaram extremamente protegida contra todos os seus colegas, exceto Roel. E quanto ao Roel, ele estava simplesmente sorrindo em meio à situação, tentando seu melhor para fingir a morte. Ele deixou sua posição muito clara por meio de suas ações. Não quero fazer parte disso. Nora podia ser uma árvore enorme, e uma aliança entre os Ascartes e os Checlides era de fato uma proposta muito atraente. Havia grandes benefícios se alguém olhasse para isso do ponto de vista de suas casas, mas Roel estava olhando para isso de seus próprios sapatos. Como chefe na Rota Comum, ele era um vilão profundamente odiado pelo personagem principal e pelos alvos de captura. Ele, um dia, seria morto por eles. Para evitar esse destino trágico, ele só tinha um único objetivo no momento, que era retirar todas as suas bandeiras da morte. Contanto que conseguisse, ele deveria ser capaz de viver até uma idade madura e avançada. Parecia um plano viável, mas havia apenas um pequeno problema. Como ele deveria remover suas bandeiras da morte quando não tinha certeza do que eram? Ele não tinha pleno conhecimento do enredo. A solução que Roel encontrou para seu dilema foi bastante simples: não faça nada que o Roel original faria. Se o Roel original fosse extremamente cruel com Alicia, o Roel atual a adoraria até os céus, ou algo nesse sentido. Era provável que o Roel original imediatamente pegasse a boa vontade de Nora e começasse a bajulá-la. Então, o atual Roel decidiu ficar o mais longe possível de Nora, tentando mostrar boa vontade para mim. Desculpe, mas eu sou cego. Tentando me manteigar com elogios. Desculpe, mas eu sou surdo. Diga o que quiser. Não vou ver ou ouvir nada de qualquer maneira. Vou apenas sentar aqui e sorrir como a florzinha que sou. Me deteste se quiser. Eu não me importo. Será melhor se você me detestar a ponto de nunca mais querer me encontrar novamente. Posso te chamar de Roel? A digna Nora perguntou com um tom sincero e íntimo. Roel ponderou por um momento antes de responder com um sorriso. Claro, Alteza. A honra é minha. TSK. Você pode parar de agir como se estivéssemos perto um do outro? O que Roel estava dizendo com a boca não tinha nada a ver com os pensamentos em sua cabeça. Ele colocou um sorriso educado no rosto e respondeu às perguntas de Nora com o nível mínimo de civilidade exigido. Roel, posso me tornar seu amigo? Claro, Alteza. Quem gostaria de ser seu amigo? Estou sendo um pouco abrupto demais aqui? Claro que não, Alteza. A honra é minha. Se você sabe que é muito abrupto, você não deveria ter feito isso em primeiro lugar. Ponto. O que você pensa de mim? Sua beleza é como os raios do sol. Sua bondade é esmagadora como o abraço da terra. Nosso país prosperará sob a liderança de uma grande pessoa como você. Que Sia te abençoe. Agora você está me pedindo para bajular você também? TSK, que vergonha. Ponto. O que você acha da nossa casa Checlide? Nossa Scott House será seus apoiadores mais leais. Não há ninguém em Saint Mesite que não saiba de nossa lealdade inabalável para com a família real. Tudo bem. Isso é o suficiente. Nora interrompeu a tagarelice de Roel com um aceno de mão, fazendo com que ele piscasse os olhos por um momento, mas ele prontamente interrompeu o fluxo de bobagens que vinha de sua boca. Você está finalmente ficando cansado de lamber as botas? Se for esse o caso, vamos tomar nosso chá em paz, certo? Roel pensou enquanto levantava sua xícara de chá para tomar um gole. Foi nesse momento que Nora tirou um pingente vermelho debaixo da roupa. Roel, o que você acha desse meu pingente? É lindo, Alteza. Sim, eu também acho. Eu gosto muito desse pingente. Ele refrata 16 raios diferentes de luz carmesim quando a luz brilha nele. Surpreendente. Roel lançou um olhar para o pingente carmesim e respondeu com um elogio. Enquanto isso, Nora se inclinou para a frente e continuou com os olhos semicerrados. Também devo mencionar que tem uma habilidade única. Você está curioso para saber o que é? Seria uma honra saber, Sua Alteza. Sim, claro. Um sorriso surgiu nos lábios de Nora quando ela chamou Roel com o dedo. Roel ficou um pouco surpreso com o gesto. Algo realmente não está certo. Ele sentiu que havia algo errado. Mas depois de uma breve hesitação, ele ainda escolheu se inclinar e ouvir o que a garota tinha a dizer. Agora que Roel a estava bloqueando da visão de Alicia, o sorriso de Nora rapidamente ficou cada vez mais frio enquanto ela revelava o segredo por trás do pingente carmesim com uma voz frígida. Seu efeito não é outro senão detecção de mentiras. Ponto. Porcaria. Sob o olhar brincalhão de Nora, Roel finalmente falou seus verdadeiros pensamentos em voz alta pela primeira vez na última hora. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 17, Cavando minha cova. Nora Checlide nasceu com uma colher de ouro na boca. Com a linhagem dos Checlides fluindo em suas veias, ela estava sempre no centro das atenções, não importa onde fosse. Mesmo jovem,
Ela já foi submetida à educação mais rigorosa disponível. Grandes expectativas foram colocadas sobre ela, de sua linhagem de nível mais alto, que deixaria qualquer nobre purista de linhagem em frenesi, até sua aparência impecável, que não estaria fora de lugar em uma galeria de arte. A jovem Nora era uma pessoa favorecida pelos deuses. Parecia que ela tinha nascido com todos os presentes que este mundo tinha para oferecer. Os nobres da corte real e os bispos da igreja muitas vezes esbarravam com ela coincidentemente, na esperança de deixar uma boa impressão. Seus colegas, sob as ordens de seus pais, tentaram desesperadamente bajulá-la, inundando-a com um mar de elogios. Apesar disso, Nora, com sua educação impecável, sempre soube manter o equilíbrio e responder com graça e magnanimidade. Mas, por baixo dessa fachada impecável, havia apenas uma coisa correndo em sua mente. Que aborrecido. Tudo parecia chato e hipócrita, e isso quase a deixava louca às vezes. Como você se sentiria se todos no mundo tivessem apenas um rosto para mostrar a você? Nora acreditava que ninguém teria melhores credenciais do que ela para responder a isso. À medida que os dias de tédio continuavam sem fim, Nora lentamente percebeu uma pequena peculiaridade dentro dela. Sempre que um olhar perturbado aparecia no rosto de uma pessoa diante dela, de repente as coisas não eram mais tão chatas. Ela ainda não sabia que este era um despertar de uma natureza particularmente perturbadora. Ela simplesmente pensou que estava doente. No entanto, neste mundo onde a doença mental não era considerado um problema, ela não tinha como descobrir a causa. Foi apenas durante os momentos em que seus servos cometeram erros e precisavam ser punidos que ela finalmente conseguiu liberar sua verdadeira natureza. Dito isso, ela também não tinha permissão para se soltar completamente. Esperava-se que aqueles que possuíam a linhagem do anjo fossem compassivos. Ela se sentia sufocada vivendo uma vida assim, constantemente tendo que reprimir sua natureza. Ela procurou um lugar onde pudesse ser fiel a si mesma. Os filhos das casas nobres que sustentavam a casa Checlide eram inúteis para ela nesse sentido. Devido à diferença hierárquica, tendiam a ver Nora com óculos cor-de-rosa, de modo que a reverência e admiração que sentiam por ela eram sinceras. Não castigue aqueles que não têm pecado, abraçar quem nos abraça assim, esse era o lema da casa Checlide. Nora não era uma pessoa que permitiria que seus caprichos egoístas atrapalhassem seus princípios, então ela não teve escolha a não ser reprimir seus desejos. Ela só podia esperar pacientemente pelo dia em que alguém que usasse uma máscara como a sua apareceria, alguém a quem ela pudesse expor seu verdadeiro eu sem ter que se conter. E, ela sentiu que poderia finalmente ter encontrado esse alguém. Estou bastante surpreso, Roel. Eu não esperava que você fosse mentiroso. Depois de discretamente mandar Alicia embora, Nora graciosamente pegou sua xícara de chá e tomou um gole enquanto os cantos de seus lábios subiam incontrolavelmente. Diante dela, Roel parecia um pouco nervoso, remexendo-se em seu assento. Alteza, acredito que possa haver algum mal-entendido entre nós dois. Outra mentira, mas não importa. Você pode continuar tentando se desejar. Seu desespero me diverte um pouco. Nora avaliou Roel com o olhar, aparentemente admirando o garoto de cabelos pretos sentado à sua frente. A alegria que vinha do fundo de seu coração fazia seu rosto já bonito parecer ainda mais encantador, mas aconteceu que essa era uma expressão com a qual Roel estava profundamente familiarizado. Era o olhar alegre que Nora revelava sempre que avistava uma presa. Merda, porque essa maldita sádica colocaria os olhos em mim. O que devo fazer agora? Porque você não pode simplesmente ficar longe de mim. Eu não quero morrer ainda. Roel, que estava suando profusamente, rapidamente fechou a boca enquanto trabalhava sua mente desesperadamente para descobrir uma contramedida. Nora, por outro lado, não prestou atenção à falta de resposta de Roel e continuou seu monólogo. Verdade seja dita, sua resposta me pegou desprevenido, colocando outras coisas de lado. Ainda estou bastante confiante em minha aparência. Eu não pensei que você iria negar isso também. Admito que sua irmã mais nova, Alicia, é uma dama encantadora, mas não pensei que perderia para ela em uma batalha de charme, porque você parece tão cauteloso contra mim. Ou pode ser que, Nora se inclinou para a frente e olhou atentamente para o nervoso Roel. Você sabe da minha verdadeira natureza? No instante em que Roel ouviu essas palavras, ele quase pensou ter ouvido uma peça de xadrez caindo em um tabuleiro de xadrez, acompanhada por um grito de checkmate. Seu corpo enrijeceu de ansiedade. Contra Nora, que tinha um detector de mentiras em seu arsenal, Roel só tinha 3 opções: admitir abertamente, admitir em silêncio ou negar e ser corrigido pelo detector de mentiras. Filho de uma Bansei, essas são opções mesmo. Percebendo que havia sido encurralado, o exasperado Roel finalmente chegou ao limite de sua resistência e decidiu confessar. Sim, está certo. Então, você pode simplesmente ficar longe de mim? Roel não se deu ao trabalho de continuar com o ato, então ele enxugou seu sorriso educado e se inclinou para trás casualmente, falando com uma atitude fria. Tudo bem, eu não me importo mais. Pode muito bem sair tudo. Não tenho interesse em você ou na sua casa Checlide. Não pretendo ter relações próximas com você. E pode ter certeza de que também não tentarei uma revolta como um tolo. Então, você pode me deixar ir. Roel revelou seus próprios pensamentos de maneira direta. Embora a casa Ascati não estivesse no mesmo nível da família real,
Ainda era uma das principais casas nobres da teocracia de Saint-Mesite. Poderia pelo menos se dar ao luxo de travar uma guerra verbal contra um membro da realeza. Afinal, apesar da relação senhor e vassalo que existia entre os dois, a casa Ascart ainda tinha seu próprio exército independente. Não vou me juntar a você, mas também não vou me voltar contra você. Certamente, isso deve ser suficiente para satisfazê-lo, certo? Roel estava basicamente proclamando seu desejo de manter uma postura neutra, e geralmente era um dos movimentos mais seguros a se fazer na política. Mal sabia ele, porém, que a atenção de Nora ainda estava focada em outra coisa que ele havia dito. Você não tem interesse em mim? Você não acha que eu sou estranho? O que você quer chegar? Roel respondeu com uma carranca. Nora ponderou por um momento antes de elaborar um pouco hesitante. Você já deve saber disso, que gosto de ver os outros em uma posição problemática e implorando por misericórdia. Às vezes, sinto vontade de pisar neles também. Você não acha que sou estranho por ter um lado assim comigo? Nora revelou desajeitadamente as profundezas mais sombrias de sua jovem mente, e pôde ser visto o quanto ela estava em um dilema sobre esse assunto. No entanto, Roel, depois de ouvir suas palavras com atenção, começou a rir. Se você acha que isso é estranho, você está realmente se desprezando. Coleiras, correntes, chicotes, há muito mais que você ainda não despertou. Sabendo como seria o futuro de Nora, Roel estava explodindo de réplicas para ela. No entanto, já que era ele quem estava procurando uma concessão dela, ele não teve escolha a não ser suavizar um pouco suas palavras. Isso não é nada, você ainda é muito jovem. Há muitas pessoas como você no mundo, especialmente entre os nobres. Esse seu lado perverso agora nem vale a pena mencionar. E isso é verdade, claro. Tendo vivido na era digital, onde nunca faltava informação sobre qualquer coisa, Roel soube responder com muita confiança. Você não sabe o quão horripilantes os humanos podem se tornar quando eles realmente dão tudo de si. Existem até monstros que se alimentam de carne humana. Comparado a eles, você é como uma pedra diante de uma montanha. Eu vejo, de alguma forma, soou excepcionalmente convincente quando essas palavras vieram de Roel. Tendo finalmente sido libertada de seu fardo, ela soltou um profundo suspiro de alívio. Roel, alheio ao fato de ter conseguido aconselhar a jovem Nora a sair do dilema que ela estava enfrentando, ainda falava sobre todos os tipos de fetiches estranhos que havia encontrado em seu mundo anterior, como necrofilia e muito mais. Através de suas palavras, a Nora fechada parecia ter aberto as portas para um mundo totalmente novo. Então, o que você está enfrentando não é nada. Contanto que você obtenha o consentimento da outra parte e não incomode as pessoas ao seu redor, tudo ficará bem. Agora eu entendi. Depois de ouvir o longo monólogo de Roel, Nora assentiu profundamente enquanto um lampejo de luz brilhava dentro de seus olhos cor de safira. Mas ainda assim seria melhor não deixar esse assunto vazar, certo? Como vou encontrar alguém que me dê prazer? Você precisa mesmo perguntar? Roel olhou para a jovem diante dele com desdém, como se zombasse de sua falta de inteligência. Você é um membro da casa Sheclide, o futuro sucessor do trono. Tem muita gente disposta a ser tratada como um cachorro por você. Se você os colocasse em uma fila, a fila se estenderia de uma ponta a outra da capital sagrada. Com o que você está se preocupando, qualquer um que você perguntar ficaria honrado em assumir o papel. Você quer dizer isso? Ele realmente pensaria nisso dessa maneira? Claro, confia em mim. Ninguém será capaz de rejeitá-lo. Roel acenou com a mão grandiosamente enquanto dava sua garantia. Já que esse é o caso, Sr. Roel, acho que você é uma boa escolha. Nora se levantou e caminhou até Roel, carregando um ar de fragrância. Um pé pisou na cadeira entre as coxas de Roel quando ela se inclinou e o agarrou pelo colarinho. Ela falou com um tom assertivo, que estranhamente combinava bem com um leve rubor em suas bochechas. Torne-se meu. Capítulo 18. Você não está se afastando de mim. Nos 9 anos de vida de Nora, esta foi a primeira vez que sentiu um desejo tão forte de possuir algo. Dentro do salão, a jovem, que havia plantado um pé entre as coxas de Roel, olhava para ele com o ar majestoso de uma régua, como se tudo no mundo devesse pertencer a ela. Uma pitada de rubor em suas bochechas exalava um cheiro de tentação, tornando difícil para alguém rejeitar suas exigências. A beleza do anjo santo já havia sido encoberta por uma camada de desejo decadente, fazendo Roel sentir como se já tivesse vislumbrado a Nora adulta. Em um instante, ele afastou a mão de Nora e recuperou sua liberdade. O do que você está falando? Eu não disse para você ficar longe de mim? Não tenho interesse em ter nada a ver com você. Sentindo o aroma levemente adocicado que pairava no ar, Roel sentiu-se profundamente aliviado por estar lidando apenas com a pequena Nora ali. Se fosse a Nora madura diante dele, ele poderia muito bem ter sucumbido à tentação dela. Para ser honesto, tornar-se o animal de estimação de Nora não foi de todo ruim. Não havia muitas pessoas no continente que pudessem rivalizar com ela em beleza ou poder, afinal. Além disso, apesar de sua natureza sádica e dominadora, ela se preocupava muito com aqueles que considerava dela. Isso a fez lembrar um pouco de minha irmã mais velha ameaçadora, mais carinhosa, que dizia, só eu posso intimidar você. Até o personagem principal do jogo parecia ter gostado muito de ser o animal de estimação de Nora. Mas, ser um animal de estimação era uma coisa, ser um animal de estimação morto era outra. Além de Alicia, que foi uma exceção, como antagonista poderia caminhar ao lado de um dos alvos de captura. Se ele continuasse andando no mesmo caminho do Roel original, antes que percebesse, ele já teria se tornado o alvo de linchamento do personagem principal e seus alvos de captura.
Meu objetivo deveria ser retirar minhas bandeiras da morte, todo o resto é apenas sem importância. O que poderia ser mais importante do que permanecer vivo? Você sabe tudo sobre mim e até me aconselhou. Mas agora você está tentando me afastar? Nora ficou um pouco perplexa com a atitude de Roel. Ela ponderou por um momento antes de acrescentar. Exatamente o que você não gosta em mim, eu posso mudar. Ou, pode ser, você carrega algum tipo de preconceito contra minha família? Não é nenhum. Estou simplesmente desinteressado em você. Além disso, por que tem que ser eu? Roel murmurou fracamente, deixando Nora em silêncio por um momento, antes que ela respondesse calmamente. É porque eu sinto que seus pensamentos são muito idealistas. Você pode não se importar com quem eu sou, mas é otimista supor que será o mesmo para os outros. Quem quer que eu aborde pode muito bem usar isso como uma arma para atacar a mim e minha família, talvez até nos chantageando. Tendo crescido cercada pela conspiração, Nora desenvolveu um bom faro para informações que poderiam ser usadas contra ela. Santo Muli, isso é realmente uma criança de 9 anos antes de mim? O que no mundo eles estão fazendo com que crianças nobres sejam tão imponentes? A respiração de Roel parou por um momento quando ele viu brevemente a aura de um conquistador na jovem Nora. Não foi à toa que o Roel original acabou morrendo tão tragicamente no jogo. Comparado a essas elites, o Roel original praticamente não era diferente de uma berinjela com morte cerebral. Pensando até este ponto, Roel de repente lembrou que as pessoas neste mundo normalmente se casam aos 14 anos, então era lógico que eles amadureceriam cedo. Foi o ambiente que colocou maiores expectativas nos jovens e os deixou sem escolha a não ser amadurecer. Você não tem subordinados também? Estou me referindo às crianças nobres de sua facção. Isso não vai funcionar. Também é um tabu que minha fraqueza caia nas mãos de meus subordinados. Sem mencionar que há uma chance de que o segredo vaze. Espere um momento, o que você está dizendo não faz o menor sentido. Se eles não funcionarem, o que faz você pensar que funcionará comigo? Roel perguntou com um olhar bizarro no rosto. Nora colocou a mão na bochecha e ponderou profundamente antes de finalmente responder. Por alguma razão, eu não acho que você vai me trair. Colocando meus sentimentos de lado, como uma das 5 eminentes casas nobres, não há muito que você possa ganhar espalhando rumores maliciosos sobre mim. Além disso, há o tio Carter por perto também. De alguma forma, quanto mais Roel questionava seu julgamento, mais certa Nora ficava com sua decisão. Isso o deixou um pouco confuso. Então ele decidiu tirá-la dessa perigosa linha de pensamento. O suficiente. Por enquanto, você pode colocar o pé no chão primeiro. Alicia voltará muito em breve. Você está preocupado que eu possa me entregar agora? Preocupado sua cabeça. Sentindo uma enorme dor de cabeça sob a pressão implacável de Nora, Roel agarrou sua perna e a plantou firmemente de volta no chão da sala, parando para pensar sobre isso. Eu estive pensando sobre isso por um tempo agora, mas como você sabe sobre meus interesses? Você é capaz de ler mentes ou algo assim? Ponto. Leitor de mentes, minha bunda. Eu teria sido enganado por você e seu maldito detector de mentiras se tivesse esse tipo de trapaça. Eu só sei o que o futuro reserva para você. Apesar de sua feroz réplica mental, Roel permaneceu perfeitamente calmo por fora, como se o que Nora estava falando fosse apenas uma questão menor. É um segredo. É mesmo? Nora olhou para Roel enquanto seus olhos se estreitavam com interesse. Seus olhos cor de safira pareciam um pouco mais animados do que quando ela entrou pela primeira vez neste salão. Esta é uma casa de mágico? Que interessante. Um sorriso raro e desenfreado surgiu nos lábios da jovem enquanto ela sentiu contemplativamente. Ela graciosamente caminhou de volta para seu assento e sentou-se. Foi também neste momento que Alicia voltou também. Perdoe-me, Alteza. Eu deixei você esperando. Não se preocupe com isso. Por favor, sente-se. Seu chá está esfriando. Sim, obrigado. Posso perguntar sobre o que você tem falado com Lord Alicia pediu para colocar a conversa em dia depois de voltar ao seu lugar. Essas palavras fizeram Nora rir um pouco ao responder. Nossos interesses. Pontos de afeição mais 200, traço. Seu velho tolo teimoso, por que você não ouve meu conselho? Sinto muito, Kami, mas preciso considerar este assunto mais profundamente. Suspirar. Tudo bem então. Ainda há algum tempo? Então vou esperar um pouco mais. O homem alto de cabelos dourados voltou para seu assento, mas o olhar em seu rosto mostrava que ele estava relutante em deixar as coisas assim. Sentado em frente, Carter parecia ter muitas coisas em mente também. Uma batida soou do outro lado da porta da câmara. Velho mestre, Sua Alteza, jovem mestre e os outros esperam por você no vestíbulo. Entendi. Carter pareceu visivelmente aliviado depois de ouvir o relatório da empregada. Ele olhou para o cane de cabelos dourados diante dele e perguntou: que tal concluirmos as discussões por enquanto? Sim, parece que não temos outra escolha. Eu preciso correr de volta para a capital sagrada até amanhã. Kane balançou a cabeça impotente enquanto resmungava sobre a longa jornada que teria que fazer logo depois. Os dois saíram juntos do quarto de hóspedes e desceram a escada central, apenas para ver as 3 crianças conversando agradavelmente umas com as outras no foyer. Olhando para Nora, que tinha um sorriso brilhante no rosto, Kane inconscientemente parou seus passos de perplexidade. Vendo isso, Carter também parou. O que há de errado, Kane? Não e nada. Fazia muito tempo que Kane não via um sorriso tão deslumbrante no rosto de sua filha, a ponto de não poder evitar ficar atordoado por um momento. No entanto, ele rapidamente apagou com um aceno de mão e continuou sua descida pelas escadas. Enquanto isso, Carter notou quão perto as crianças pareciam estar e ficou um pouco curioso para saber o que havia acontecido. É preciso saber que Roel era notório por ser um pequeno tirano no círculo dos nobres, explorando o alto status de seu pai para agir como bem entendesse. Como resultado,
ele quase não tinha amigos. Ele conseguiu mudar esse aspecto de si mesmo também? Eu deixei todos vocês esperando. Moças, cavalheiro, parece que vocês tiveram um tempo agradável juntos. À medida que os dois pais se aproximavam, Kanye tomou a iniciativa de dirigir-se aos 3 filhos. Roel, que sentiu como se estivesse ficando careca pelo estresse de ser visto como presa por Nora, imediatamente se virou para Kanye e respondeu: Sim, Sua Alteza Kanye, é uma honra ter Sua Alteza Nora aqui, e passamos um tempo agradável juntos. Essa resposta formal deixou Kanye um pouco surpreso. As sobrancelhas de Nora também se ergueram um pouco quando ela rapidamente descobriu os pequenos pensamentos que Roel tinha em mente. Pensando em usar a etiqueta nobre para me conter, para que eu vá embora o mais rápido possível. E, você com certeza tem alguns pequenos truques na manga. Com esses pensamentos em mente, Nora se adiantou e, diante dos olhos de todos, passou a mão levemente ao redor do braço de Roel. Senhor pai, embora não tenha passado muito tempo desde que nos conhecemos, Roel e eu já somos bons amigos. Ainda estaria tudo bem se eu passasse pelas Cat House no futuro para nos encontrarmos novamente? Nora olhou para Roel com olhos profundamente sinceros que faziam parecer que já eram amigos do peito, fazendo com que o rosto de Roel se contorcesse um pouco. Ao mesmo tempo, Alicia, vendo quão íntimos os dois estavam ficando um com o outro, de repente parecia um pouco desconfortável. Oh, vocês dois já são amigos. Parece que nossos filhos estão se dando melhor do que nós. Kanye comentou com um sorriso ligeiramente amargo. E Carter parecia igualmente impotente também. Carter então avançou e lançou um olhar profundo para Roel antes de responder à pergunta de Nora. Vossa Alteza, enquanto desejar, as portas da nossa casa Ascart estão sempre abertas para você. É maravilhoso ouvir isso. Obrigado, tio Carter. Como se houvesse mel em sua voz, as palavras de Nora rapidamente dissiparam a atmosfera levemente pesada entre os dois adultos, induzindo Carter a rir baixinho também. Enquanto isso, Kanye lançou outro olhar para as duas crianças cujos braços estavam unidos, e seu sorriso lentamente cresceu também. O único que se opôs fortemente a isso foi Roel. Seu rosto estava quase com câimbras por causa de todos os espasmos que vinha fazendo, e seu coração estava batendo forte com um retumbante bel apóstrofo. Droga, essa moça realmente virou o jogo contra mim. Tio Carter sua cabeça. Eu fui traído. Tudo bem, Nara? Precisamos ir. Enquanto Roel ainda estava preocupado com seu monólogo interior, a multidão reunida no vestíbulo conversou um pouco mais antes de Kanye dar uma olhada no relógio e começar a pedir à filha que partisse. Foi só então que Nora soltou relutantemente o braço de Roel e se despediu. Eu definitivamente vou te ver de novo, Roel. A animada garota de cabelos dourados disse com um sorriso vibrante. Ela observou o menino de cabelos pretos e olhos dourados com seus próprios olhos exuberantes, enquanto ela murmurava a última metade de sua frase em voz baixa. Você não está se afastando de mim. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 19. Eu arranquei a bandeira da morte. Carter sentiu que seu filho estava se tornando um homem. Sentado no assento central da mesa de jantar, ele se lembrou de todas as surpresas agradáveis que encontrou hoje. Era para ser apenas uma reunião privada entre ele e o príncipe Kanye sobre os assuntos da Ordem dos Cavaleiros Sagrados. No entanto, aconteceu que a filha do príncipe Kanye estava treinando na Ordem dos Cavaleiros Sagrados recentemente e, como um pai amoroso, o príncipe Kanye tomou uma decisão imediata de conceder à filha uma pequena pausa. Ele a trouxe aqui com ele, trazendo assim esse encontro coincidente. Carter nunca imaginou que essa coincidência traria um desenvolvimento não intencional, mas agradável. Nora Shecklid era um nome familiar no círculo de nobres da teocracia de Saint Mesite. Uma linhagem pura e uma excelente educação significavam que ela tinha um grande potencial nela. Ela ainda era jovem, mas todos sabiam que não deviam subestimar esta jovem princesa. Se alguém realmente tivesse que apontar uma falha em Nora Shecklid, seria sua personagem excessivamente perfeita. Sua impecabilidade tornava difícil para qualquer outra pessoa, além de membros da família, se aproximar. Até Kanye, como seu pai, lamentou em várias ocasiões que sua filha parecia estar se tornando mais distante, como se estivesse colocando uma máscara de sua perfeição para esconder seu verdadeiro eu. Mas, pela primeira vez, essa flor de nobreza independente e altiva tomou a iniciativa de dar os braços a um par, mesmo mostrando relutância em se separar dele. Carter nunca teria acreditado que isso fosse possível se não tivesse visto com seus próprios olhos. E o que era ainda mais inacreditável era que essa pessoa era seu próprio filho. O grande Cia. O que no mundo está acontecendo aqui? Carter sentiu-se profundamente perplexo com esse assunto. Ele deu algumas boas olhadas em seu filho, avaliando o menino da cabeça aos pés depois que Kanye saiu, mas não conseguiu discernir nada. Como ele não conseguia determinar o que havia causado tal reação de Nora, no final, ele só poderia atribuí-la à recente diligência de Roel. De fato, desde a conversa sincera que tiveram, o garotinho passou por grandes mudanças. Mesmo ao receber os convidados mais cedo, sua postura estava no ponto, mantendo uma aparência educada. Mas não estranhamente assim. Ainda assim, Roel teria que trabalhar muito para conseguir o lado bom daquela jovem princesa. Ei, vai ser um caminho difícil pela frente, meu filho. Nunca passou pela cabeça de Carter que a situação era o oposto do que ele estava pensando, que os papéis de quem estava tentando se aproximar de quem estavam completamente invertidos. De qualquer forma, sua impressão de Roel melhorou muito por causa disso. Como pai,
Carter estava constantemente pensando em como ele poderia pavimentar o caminho para Roel, para que seu filho, que quase não possuía habilidades sobrenaturais, pudesse viver uma vida mais fácil neste mundo. Nesse sentido, a construção de ligações foi de extrema importância, especialmente com as outras grandes casas nobres. Os Checlides, como a facção mais forte e a família real da teocracia, eram naturalmente a casa nobre número 1 para se aproximar. O pensamento inicial de Carter era entregar formalmente seus laços com Kane para Roel, algo semelhante a uma extensão de amizade através de gerações, mas parecia que não havia necessidade disso agora. Em vez disso, a atitude íntima de Nora em relação a Roel fez com que os pensamentos de Carter se desviassem para outro lugar. Ele começou a rever seu plano mais uma vez. Talvez ele devesse mudar a postura da Casa Ascart e estreitar os laços com a família real. Com a proteção da família real e a autoridade que a Casa Ascart comandava, Roel deveria pelo menos poder viver uma vida segura e pacífica, mesmo que não possuísse nenhum poder. Olhando para o relacionamento atual desses dois filhos, havia uma boa chance de que eles continuassem se aproximando, talvez até. Não, ainda era muito cedo para pensar tão à frente agora. Carter olhou novamente para o garoto de cabelos pretos, que estava ocupado alimentando Alicia na mesa da sala de jantar, e balançou a cabeça discretamente. Seu filho tinha sua própria vida para viver e, na maioria das vezes, os planos não conseguiam acompanhar as mudanças. Não havia sentido em pensar tanto agora. Além disso, Carter não gostava muito de casamentos arranjados entre nobres. Ele próprio havia cortejado e casado com a mulher que amava. Roel era a cristalização do amor entre ele e sua esposa, o que também era uma razão pela qual ele o adorava tanto. Dando mais uma olhada na visão terna de seu filho alimentando sua irmã adotiva mais nova, Carter sentiu seu humor subir a um novo nível. Ele até comeu uma porção adicional de bife de cordeiro com gosto. Talvez fosse bom que ele estivesse alheio aos pensamentos que passavam pela mente de seu filho no momento. Eu estraguei as coisas, desde a partida de Nora. Roel vinha se fazendo essa pergunta várias vezes pelo resto do dia. Como um transmigrador que sabia do destino trágico que o esperava, Roel havia estabelecido um objetivo final muito claro para si mesmo: arrancar todas as suas bandeiras da morte e viver uma vida pacífica. Para atingir esse objetivo, Roel conseguiu analisar alguns objetivos secundários que precisava alcançar, e estes incluíam impedir o declínio da Casa Ascart, tratar Alicia com gentileza e evitar se envolver com os outros personagens-chave na rota comum. Mas hoje, ele encontrou a maior crise em seus planos. Não só ele não conseguiu colocar distância entre ele e as outras figuras-chave, ele ainda foi observado pelo alvo de captura mais desesperadamente difícil de todos, Nora Checlide. Sei calma. Em momentos como este, eu preciso manter a calma e pensar sobre isso. Ainda não é o fim. Não era como se ele não considerasse a possibilidade de evitar a bandeira da morte se dando bem com Nora Checlide. Mas uma consideração que ele tinha era que esse evento poderia muito bem fazer parte do enredo também. E se ele inconscientemente acionou essa bandeira da morte por meio disso, havia muitos detalhes faltando em seu conhecimento. No entanto, ao pensar mais sobre isso, ele sentiu que poderia estar pensando demais. Era um mundo real em que ele vivia atualmente, não o mesmo mundo de jogo que ele conhecia em sua vida anterior. Os cérebros estavam funcionando perfeitamente normalmente, pelo menos para a maioria das pessoas, e o amor e o ódio não surgiam do nada sem motivo. A maior evidência disso foi a reconciliação da relação entre ele e Alicia. Se ele fosse realmente forçado a seguir o enredo, Alicia o odiaria, não importa o que ele tentasse fazer. Talvez ele estivesse se antecipando, pensando que esse simples encontro com Nora levaria ao seu mau fim de vilão. Além disso, sua relação com Nora provavelmente já era diferente da do Roel original. O Roel original provavelmente despejou um caminhão de elogios sinceros em Nora para ficar do lado dela, o que, por sua vez, não teria acionado o pingente carmesim detector de mentiras e chamado sua atenção. A partir dessa perspectiva, ele estava realmente fazendo o que o Roel original nunca faria. Então, a possibilidade de ele encontrar o mesmo final da história deveria ter diminuído. Provavelmente, simples assim, Roel tentou o seu melhor para se animar, mas isso resultou em ele estar um pouco desatento sobre o que estava acontecendo bem na frente dele. Aqueles olhos brilhantes que geralmente estavam focados em Alicia não estavam em lugar algum. E isso foi vividamente sentido por Alicia. Percebendo a peculiaridade com seu irmão, Alicia abaixou a cabeça impotente enquanto segurava as bainhas de seu vestido com força. O irmão mais velho Roel ainda deve estar pensando em Sua Alteza. Alicia lembrou-se da garota de cabelos dourados que conhecera no início do dia. Sua disposição graciosa, sua beleza incomparável e sua posição estimada. Tudo isso imprimiu uma imagem dela como uma princesa impecável na mente dos outros. Um único sorriso dela foi o suficiente para fazer os outros desmaiar. E tal pessoa tomou a iniciativa de abraçar Roel. Não importa o quão elaboradamente eu tenha me vestido, mesmo quando os efeitos do Demondel ainda não desapareceram, Lord Bruther não olha mais para mim. Sou eu que estou sentada diante dele, mas a única em sua mente é Sua Alteza. Eu não posso ganhar contra ela. Lord Bruther pode me valorizar, mas ele não vai me escolher contra uma verdadeira joia. À medida que esses pensamentos dominavam sua mente, Alicia abaixou ainda mais a cabeça quando a indignação desencadeada por sua baixa autoestima fez seus olhos ficarem vermelhos. Ela mordeu os lábios na tentativa de esconder suas emoções, mas não conseguiu evitar que um gemido escapasse de seus lábios. Alicia, o que está errado? O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 20. Billy Brother. Eu te amo. Capítulo 20. Billy Brother. Eu te amo. Na mesa da sala de jantar de Ascart,
Roel, que estava no meio de seu processo de cura mental, de repente percebeu que havia algo errado com sua querida irmã adotiva. Ele olhou acima da cabeça de Alicia, e perplexidade surgiu em seus olhos. Onde estão meus pontos de afeição? Não está crescendo mais? Alicia sempre foi a maior cliente de Roel quando se trata de pontos de afeição. Ele podia esperar ver um oceano de luz verde a cada jantar, já que seus pontos de afeição disparavam direto para o telhado. Mas, surpreendentemente, Alicia ficou quieta durante todo o jantar. Não havia nem mesmo os menores pontos de afeição saindo dela no momento. Será que Alicia não é mais verde? Ou meus olhos estão me pregando peças? Roel estava um pouco perplexo, pensando que algo errado poderia ter acontecido com o sistema. No entanto, quando ele virou a cabeça, viu algo verde surgindo acima da cabeça de Carter. Isso não está certo. O sistema não está com defeito. Isso significa que o problema se origina de Alicia. Então, Roel começou a examinar a garotinha diante dele de perto e, de fato, havia algo de errado nela. A Alicia de hoje continuou abaixando a cabeça e quase não falou uma palavra. O sorriso em seu rosto parecia forçado, e as lágrimas brilhavam em seus olhos de rubi. Era como se alguém a tivesse intimidado. O que está acontecendo? Não me diga que alguém realmente se atreveu a intimidar Alicia. Essa pessoa deve estar cansada de viver. Roel ficou furioso. Com a primavera de seus pontos de afeição, Alicia contribuiu com mais da metade dos pontos que ele ganhou até o momento. Não era exagero dizer que ela era a chave que determinava se a casa Ascart iria declinar ou não, junto com o destino final de Roel. Qualquer um que se atrevesse a fazer Alicia infeliz agora era praticamente um inimigo mortal que estava fora de sua vida. Tal pessoa merecia ser espetada no chão, espancada até virar polpa e pisoteada na terra. Com esses pensamentos viciosos em mente, Roel começou a perguntar gentilmente à garota de cabelos grisalhos a razão por trás de sua infelicidade, mas surpreendentemente, ela se recusou a falar. O que está acontecendo aqui? O confuso Roel ponderou por um momento antes de perguntar mais uma vez com uma voz ainda mais gentil. Alicia, pode me dizer o que está incomodando você? É algo que você não pode me dizer? Roel continuou fazendo várias outras perguntas, mas Alicia insistiu em manter o silêncio, deixando-o profundamente perplexo. O que está acontecendo aqui? Alicia geralmente é bastante obediente, então por que ela não disse nada? Isso pode ser algo realmente sério. Isso não vai funcionar. Eu tenho que fazê-la falar, não importa o que. Tendo decidido, Roel começou a extrair as enormes reservas de talento de atuação inexplorado dentro dele para fazer uma peça magnífica. Compreendo. Não pode ser ajudado se você não pode me contar sobre isso. A voz de Roel de repente ficou fraca e indefesa, como se ele tivesse sofrido algum tipo de golpe forte. Pensei que poderia abrir seu coração, que você confiava em mim, mas parece que me superestimei. Desculpe incomodá-la, Alicia. Trate como se eu não tivesse dito nada. O tom oprimido de Roel fez com que a silenciosa Alicia levantasse apressadamente a cabeça em espanto. Assim que ela viu o olhar desanimado do garoto de cabelos pretos diante dela, ela sentiu uma pontada no coração. Não é isso. Não é nada disso. É que eu... Alicia queria explicar a situação, mas suas palavras estavam presas em sua garganta, recusando-se a sair. No final, ela teve que abaixar a cabeça antes que pudesse espremer uma pergunta com grande dificuldade. Senhor irmão, você gosta de mim? Roel, que ainda estava imerso em sua atuação um momento atrás, de repente saiu do personagem, fazendo com que ele respondesse tolamente. Um momento depois, ele arregalou os olhos e respondeu imediatamente. Por que de repente você me fez essa pergunta? Porque, senhor irmão, você gosta mais de Sua Alteza Nora, certo? Alicia levantou a cabeça para olhar Roel com os olhos úmidos enquanto ela perguntava. Sua Alteza Nora é mais bonita que eu, e ela é uma princesa que poderá ajudá-la no futuro. Comparado a ela, sou apenas uma criança que te traz problemas e não consegue nem comer minha própria comida. Recusando-se a sair em tudo. No final, ela teve que abaixar a cabeça antes que pudesse espremer uma pergunta com grande dificuldade. Senhor irmão, você gosta de mim? Roel, que ainda estava imerso em sua atuação um momento atrás, de repente saiu do personagem, fazendo com que ele respondesse tolamente. Um momento depois, ele arregalou os olhos e respondeu imediatamente. Por que de repente você me fez essa pergunta? Porque, senhor irmão, você gosta mais de Sua Alteza Nora, certo? Alicia levantou a cabeça para olhar Roel com os olhos úmidos enquanto ela perguntava. Sua Alteza Nora é mais bonita que eu, e ela é uma princesa que poderá ajudá-la no futuro. Comparado a ela, sou apenas uma criança que te traz problemas e não consegue nem comer minha própria comida. Recusando-se a sair em tudo. No final, ela teve que abaixar a cabeça antes que pudesse espremer uma pergunta com grande dificuldade. Senhor irmão, você gosta de mim? Roel, que ainda estava imerso em sua atuação um momento atrás, de repente saiu do personagem, fazendo com que ele respondesse tolamente. Um momento depois, ele arregalou os olhos e respondeu imediatamente. Por que de repente você me fez essa pergunta? Porque, senhor irmão, você gosta mais de Sua Alteza Nora, certo? Alicia levantou a cabeça para olhar Roel com os olhos úmidos enquanto ela perguntava. Sua Alteza Nora é mais bonita que eu, e ela é uma princesa que poderá ajudá-la no futuro. Comparado a ela, sou apenas uma criança que te traz problemas e não consegue nem comer minha própria comida. Ela teve que abaixar a cabeça antes que pudesse espremer uma pergunta com grande dificuldade. Senhor irmão, você gosta de mim? Roel, que ainda estava imerso em sua atuação um momento atrás, de repente saiu do personagem, fazendo com que ele respondesse tolamente. Um momento depois, ele arregalou os olhos e respondeu imediatamente. Por que de repente você me fez essa pergunta?
Porque senhor irmão, você gosta mais de Sua Alteza Nora, certo? Alicia levantou a cabeça para olhar Roel com os olhos úmidos enquanto ela perguntava. Sua Alteza Nora é mais bonita que eu, e ela é uma princesa que poderá ajudá-la no futuro. Comparado a ela, sou apenas uma criança que te traz problemas e não consegue nem comer minha própria comida. Ela teve que abaixar a cabeça antes que pudesse espremer uma pergunta com grande dificuldade. Senhor irmão, você gosta de mim? Ah, Roel, que ainda estava imerso em sua atuação um momento atrás, de repente saiu do personagem, fazendo com que ele respondesse tolamente. Um momento depois, ele arregalou os olhos e respondeu imediatamente. Por que de repente você me fez essa pergunta? Porque senhor irmão, você gosta mais de Sua Alteza Nora, certo? Alicia levantou a cabeça para olhar Roel com os olhos úmidos enquanto ela perguntava. Sua Alteza Nora é mais bonita que eu, e ela é uma princesa que poderá ajudá-la no futuro. Comparado a ela, sou apenas uma criança que te traz problemas e não consegue nem comer minha própria comida. Foi subitamente sacudido fora do personagem, fazendo com que ele respondesse tolamente. Um momento depois, ele arregalou os olhos e respondeu imediatamente. Por que de repente você me fez essa pergunta? Porque senhor irmão, você gosta mais de Sua Alteza Nora, certo? Alicia levantou a cabeça para olhar Roel com os olhos úmidos enquanto ela perguntava. Sua Alteza Nora é mais bonita que eu, e ela é uma princesa que poderá ajudá-la no futuro. Comparado a ela, sou apenas uma criança que te traz problemas e não consegue nem comer minha própria comida. Foi subitamente sacudido fora do personagem, fazendo com que ele respondesse tolamente. Um momento depois, ele arregalou os olhos e respondeu imediatamente. Por que de repente você me fez essa pergunta? Porque senhor irmão, você gosta mais de Sua Alteza Nora, certo? Alicia levantou a cabeça para olhar Roel com os olhos úmidos enquanto ela perguntava. Sua Alteza Nora é mais bonita que eu, e ela é uma princesa que poderá ajudá-la no futuro. Comparado a ela, sou apenas uma criança que te traz problemas e não consegue nem comer minha própria comida. Sua Alteza Nora é mais bonita que eu, e ela é uma princesa que poderá ajudá-la no futuro. Comparado a ela, sou apenas uma criança que te traz problemas e não consegue nem comer minha própria comida. Sua Alteza Nora é mais bonita que eu, e ela é uma princesa que poderá ajudá-la no futuro. Comparado a ela, sou apenas uma criança que te traz problemas e não consegue nem comer minha própria comida. Enquanto Alicia falava, suas lágrimas começaram a escorrer, deixando Roel tão perturbado que sentiu como se fosse sofrer um ataque cardíaco. Com um suspiro profundamente impotente, ele rapidamente começou a se explicar. O que você está pensando? Quando eu disse que gosto de Nora, mas você está atordoado desde que Sua Alteza Nora partiu. Um torpor, as palavras de Alicia fizeram Roel arregalar os olhos ao perceber. Que diabos, meu torpor é de choque, não de anseio. Pensando nela, eu preferiria que ela nunca aparecesse diante de mim. Totalmente sem palavras, Roel só podia estender a mão para enxugar as lágrimas do rosto de Alicia. Agora ele entendia a raiz do problema. Mesmo que Alicia tenha amadurecido além de sua idade, a falta de companheirismo de seus pais desde jovem e o bullying que sofreu de seus colegas ainda deixaram algum trauma para trás, fazendo com que ela não tivesse uma sensação de segurança. Agora, ela finalmente encontrou um lugar para si mesma, mas isso só a deixou ainda mais temerosa de perder tudo. Tendo entendido a situação, Roel suspirou profundamente. Ele deu um tapinha carinhoso em Alicia antes de estender a mão para abraçá-la. Alicia, não fique muito presa a medos que nunca acontecerão. Você não tem nada a temer. Enquanto você desejar, eu sempre estarei ao seu lado. Ele e Lord Brother? Sentindo os braços quentes em volta dela, Alicia sentiu suas inseguranças lentamente se esvaindo. Sim, Nora pode ser uma excelente pessoa. Ela é uma grande beleza e tem uma posição elevada, mas e quanto a isso, minha Alicia não empalideça em comparação com ela. Sei como eu poderia competir com Sua Alteza. Você é atencioso, e sua presença me cura cada vez que volto exausto do trabalho. E daí se você não pode usar garfo e faca, sou eu que gosto de te alimentar. Contanto que você esteja bem com isso, estou mais do que feliz em poder cuidar de você. Leves tapinhas nas costas e palavras de segurança acalmaram o coração temeroso de Alicia. Eventualmente, as emoções que ela estava reprimindo finalmente se derramaram, e ela começou a chorar no abraço de Roel. Irmão mais velho Roel, ela é uma grande beleza e tem uma posição elevada, mas e quanto a isso, minha Alicia não empalideça em comparação com ela. Sei como eu poderia competir com Sua Alteza. Você é atencioso, e sua presença me cura cada vez que volto exausto do trabalho. E daí se você não pode usar garfo e faca, sou eu que gosto de te alimentar. Contanto que você esteja bem com isso, estou mais do que feliz em poder cuidar de você. Leves tapinhas nas costas e palavras de segurança acalmaram o coração temeroso de Alicia. Eventualmente, as emoções que ela estava reprimindo finalmente se derramaram, e ela começou a chorar no abraço de Roel. Irmão mais velho Roel, ela é uma grande beleza e tem uma posição elevada, mas e quanto a isso, minha Alicia não empalideça em comparação com ela. Sei como eu poderia competir com Sua Alteza. Você é atencioso, e sua presença me cura cada vez que volto exausto do trabalho. E daí se você não pode usar garfo e faca, sou eu que gosto de te alimentar. Contanto que você esteja bem com isso, estou mais do que feliz em poder cuidar de você. Leves tapinhas nas costas e palavras de segurança acalmaram o coração temeroso de Alicia. Eventualmente, as emoções que ela estava reprimindo finalmente se derramaram, e ela começou a chorar no abraço de Roel. Irmão mais velho Roel, e sua presença me cura cada vez que volto exausto do trabalho. E daí se você não pode usar garfo e faca, sou eu que gosto de te alimentar. Contanto que você esteja bem com isso, estou mais do que feliz em poder cuidar de você.
Leves tapinhas nas costas e palavras de segurança acalmaram o coração temeroso de Alicia. Eventualmente, as emoções que ela estava reprimindo finalmente se derramaram, e ela começou a chorar no abraço de Roel. Irmão mais velho Roel, e sua presença me cura cada vez que volto exausto do trabalho. E daí se você não pode usar garfo e faca, sou eu que gosto de te alimentar. Contanto que você esteja bem com isso, estou mais do que feliz em poder cuidar de você. Leves tapinhas nas costas e palavras de segurança acalmaram o coração temeroso de Alicia. Eventualmente, as emoções que ela estava reprimindo finalmente se derramaram, e ela começou a chorar no abraço de Roel. Irmão mais velho Roel, as emoções que ela estava reprimindo finalmente se derramaram, e ela começou a chorar no abraço de Roel. Irmão mais velho Roel, as emoções que ela estava reprimindo finalmente se derramaram, e ela começou a chorar no abraço de Roel. Irmão mais velho Roel, oi, não me deixe, eu amo você. Eu também te amo, Alicia. Roel disse enquanto acariciava carinhosamente a cabecinha de Alicia carinhosamente. Embora fosse verdade que ele estava dizendo essas palavras para confortá-la, elas também refletiam seus verdadeiros pensamentos. Ao longo do último mês que passaram juntos, Roel tinha visto muitos lados dessa criança. Ela era gentil, inteligente e diligente, mas ao mesmo tempo, ela era sensível, insegura e não tinha autoestima. Mesmo deixando de lado o enredo, Roel ainda iria querer cuidar dessa garotinha e protegê-la. No coração de Roel, Alicia era um anjo ferido que precisava ser cuidado com ternura. Quanto àquele outro anjo sádico, seria melhor se ele pudesse ficar o mais longe possível dela. Claro, Roel também sabia que as coisas não permaneceriam assim para sempre. Alicia ainda era jovem por enquanto, mas era apenas uma questão de tempo até que ela amadurecesse. Uma vez que ela atingisse a maioridade e se tornasse mais consciente das diferenças entre homens e mulheres, ela provavelmente colocaria alguma distância entre eles automaticamente. Não havia como eles ficarem sempre juntos. Com esses pensamentos em mente, Roel não pôde deixar de suspirar de relutância. Talvez esse fosse o tipo de emoção que um pai sentia ao ver sua filha crescer. Foi neste momento que a luz verde de repente brotou da cabeça de Alicia. Pontos de afeição mais 1000. Pontos de afeição mais 1000. Pontos de afeição mais 1000.